Se você quer saber como lidar com sua ansiedade, fica ligado nesse vídeo porque a gente vai te falar o que a gente costuma fazer na nossa vida, né, quando a ansiedade aparece. E o Joel, né, como ex-obeso, uma pessoa que tinha mania, né, de lidar com a ansiedade comendo, acho que é um exemplo perfeito, né? Sim, Tipo, vivia comendo as emoções, né? isso, né? Então a gente lida com bastante ansiedade, né? Tipo assim, simplesmente eu e o Gel sabe, né? Tipo, as minhas Sim, crises de ansiedade que eu exato. tenho às vezes e que o que a gente faz, né, quando elas aparecem. Eu lembro uma vez que eu fui parar na Laetano, passando mal, e aí o enfermeiro lá, ele percebeu, né, que eu tava tendo uma crise de ansiedade, que era uma crise de ansiedade, né, que fisiologicamente eu tava bem. E aí ele perguntou, você tomava remédio, né, pra ansiedade, que não sei o que mais, e é engraçado, né? Porque o sistema ele vai diretamente é, no oposto do que é necessário, né? Quando você está lidando com ansiedade, né? Então, depois que eu queria falar também no vídeo Sim, primeiro sobre o que é a ansiedade, onde que ela vem, porque eu acho que só quando você entende de onde o problema vem que você realmente consegue resolvê-lo de fato, sim. né? E não só tapar buracos, né? Então, tipo assim, quando as pessoas, por exemplo, é uma coincidência, né? Mas que as pessoas percebem, né? Que tanto você e a Renato eram meio que ex-obesos, Sim, e quando vocês entraram, né, na minha vida, meio que emagrecendo. emagreceram, né? E aí muita gente pergunta, fica curioso, né? E o que acontece é o seguinte, quando você tem um certo estilo de vida, você obviamente influencia as pessoas ao seu redor. Então, eu sempre fui uma pessoa com um sistema nervoso muito sensível, então eu nunca consegui inibir muito bem minhas emoções e me adaptar ao ambiente, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito emocional e profunda. Então eu comecei essa jornada de autoconhecimento, né? De querer entender melhor a mim mesma, né? O que que é a ansiedade, onde ela vem. E o que que eu entendi na minha jornada pessoal é que a ansiedade, né? Ela é um sintoma. E a doença, né, digamos, é o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, que é a autonegligência, ou seja, é a mesma coisa você olhar para uma planta que não vingou. Tipo assim, você não vai olhar para a semente e falar, nossa, a semente está podre, né? Você vai falar, não. Se a semente não floresceu, ou se ela floresceu de uma forma errada, entre aspas, né, não está Ou funcionando, não tá forte, não tá não está bem. forte, não está bem, é porque faltou nutriente, é porque faltou água, porque faltou não sei o quê. Né? Você vai fazer um estudo em volta do Entendi. ambiente em volta da semente, né? E não culpar a semente. Então, o que a maior parte de nós faz, né, e a experiência, né, que a gente tem na infância é de muita negligência, né, a gente já nasce no meio familiar, né, é, com condições para ser amado, né, você não é amado pela sua existência, você é amado pela sua função que você desempenha em determinado sistema familiar, né, seja ele preencher o vazio dos seus pais, seja ele né, Orgulhar eles com orgulhar títulos, eles né? com títulos, ou sei lá o que, entendeu? Ou ser só um saco de pancada, né? Sei lá, sempre tem algum desejo, né, onde tapar um buraco, né, um Sim. vazio, né? Então sempre existe um desejo, amarras, né, que vem junto ao conceber uma criança, né? Então, normalmente a criança ela aponta para o adulto as falhas, né, a disfunção dentro do núcleo familiar, né, e a maior parte dos pais não consegue lidar com a vergonha, muito menos com o confronto com a verdade, né, que a criança traz. Então a culpa ela é depositada na criança em vez do adulto olhar para si e tentar entender o que está acontecendo, né, porque a criança é um espelho e aí a criança, né, ela nasce, ela nesse meio, né, ela decepciona as pessoas porque ela nunca concordou em satisfazer os desejos dos adultos, né, e criar uma vida também não te dá direito de posse sobre a pessoa, Exato, eu decidi, né? ou decidir sobre a vida dela exatamente, e meio que também os papéis foram invertidos, né, Sim. porque a criança meio que é esperada da criança regular as emoções do adulto, né, tipo assim, servir como um regulador, né, emocional. Sendo que exatamente o oposto, o adulto tem esse papel na vida da criança, né, de ajudá-la a regular as próprias emoções, né. E então, quando a gente nasce, né, nesses meios familiares disfuncionais e nossos sentimentos são negligenciados, a gente adota a estratégia de sobrevivência onde a gente
faz a mesma coisa com a gente, né? Ou seja, se negligenciar também, porque a gente entende que se eu demonstro raiva, se eu demonstro tristeza, se eu demonstro qualquer emoção que incomode o meio onde eu tô, né? Vou pertencer, né? Eu não vou pertencer, eu não vou receber amor, né? E para uma criança, tem que pensar que para ela ter a sobrevivência dela garantida, ela precisa ter um vínculo. Então, a sobrevivência dela depende do vínculo com os pais, com os cuidadores, né? Então, imagina, você vai fazer tudo, né, para fazer esse vínculo dar certo, né? Ou seja, a maior estratégia de adaptação na humanidade é se adaptar, ou seja, amputar partes de si mesmo, né, para tentar, né, caber naquele mundo dos pais, tentar suprir as expectativas, atender as expectativas, coisas que a gente jamais deveria fazer. Então, esse relacionamento de auto-negligência vai ter consequências, né? A gente acha que a gente pode se negligenciar, que a gente pode se odiar e que o nosso próprio corpo não vai impor limites, né? Mas ele vai impor limites, porque o corpo não se odeia, o corpo faz tudo para sobreviver todos os dias, né? Se ele tiver que desenvolver doenças, tanto psicossomáticas, né, quanto fisiológicas, ele vai desenvolver, né? Então, a ansiedade e a depressão é muito mais uma consequência desse relacionamento conturbado que a gente tem consigo mesmo, né? E que esse auto-ódio, né, essa auto-negligência que está em praticamente 89% dos núcleos familiares globalmente, né? Então, eu entendi que para eu poder curar minha ansiedade, porque ela tem cura sim, para poder curar minha ansiedade, eu precisaria dar presença para ela, ou seja, em vez de fugir, né, toda vez que vinha uma crise de ansiedade, em vez de fugir, eu aprendi a dar presença, mergulhar na minha dor, né, e obviamente, né, me ajudando, colocando um gelinho na nuca, tentando acalmar, mas sempre dando presença, tentando ouvir aonde eu estava me negligenciando, aonde eu não estava sendo presente comigo mesma, onde eu estava replicando ainda velhos hábitos, né, de autonegligência, de não querer chorar, não me permitir chorar, né. Então, toda vez que eu tenho uma crise de ansiedade, eu entendo, ok, é como se a vida estivesse me dando um chacoalhão, Thalita acorda, né? Você tá tomando decisões que não estão sendo tão legais, você tá tendo pensamentos que não são tão legais, você tá tentando se distrair, você deveria dar presença, né? Então é como se a vida fosse um espelho que mostrasse o quão conecta eu tô comigo, né? E se vem uma crise de ansiedade, obviamente eu estou em desconexão. Então eu sempre falo, quando a gente tem uma crise de ansiedade, obviamente, é muito difícil, é muito chato, né? Eu tive vários crises de pânico de ir pro hospital mesmo, assim, sabe? Travado, né? Com musculatura rígida. Sim, com a musculatura rígida, achando que eu vou morrer. Que o coração vai parar. Que o coração vai parar, entendeu? Tipo assim, já tive vários, assim, né? E, obviamente, né, se eu olho pro meu passado e vejo, né, as situações pelas quais eu passei e que eu só pude descobrir quando eu me tornei uma mulher adulta, né, por exemplo, no abuso sexual infantil, eu passei a maior parte da minha vida não me lembrando conscientemente, eu me lembrava, sabia que tinha alguma coisa errada, desconfiava muito, mas eu ainda mentia muito para mim mesma, né, e ao realizar de fato foi um choque muito grande, mas aí fez todo sentido, né, do porquê das crises de ansiedade, do porquê dos ataques de pânico, né, todo um sentimento que está armazenado no meu corpo, no meu sistema nervoso, né? Então, no momento que foi abusada foi um choque tão grande, né? Provavelmente uma criança de 2 anos foi um choque tão grande para mim, né? Que naquele momento o meu corpo ele me desassociou completamente, deixou aquela dor no meu corpo, né? E ao longo da minha vida eu fui sentindo aquilo aos poucos, né? Porque senão eu teria desabado. Então é como um barril, né? Cheio, eu sempre falo. Esse barril emocional que a gente tem dentro da gente está cheio, né? E quando a gente chega nesses momentos, né, de ter crise, ou de sentir muita ansiedade, é porque esse barril está querendo ser esvaziado, né? Até porque se você está com o teu barril cheio, não tem como você encher ele com outras coisas. Se está cheio de dor, não pode acontecer coisas maravilhosas no seu dia a dia. Você não vai sentir, porque o teu barril está cheio de dor. Né? Por isso que a fonte, Deus, né, a vida, o universo, antes de, às vezes, te presentear, antes de mudar a sua vida, ele vai primeiro espremer teu barril, ele vai fazer a coisa toda subir, o choro subir, a dor subir, né, para esvaziar esse barril, né, e ele poder ficar vazio, né, para que algo novo possa ser colocado dentro dele, né. Isso só é possível quando a gente esvazia. Então, imagina,
se a minha ansiedade e minha depressão normalmente é fruto, né, da minha autonegligência, ou seja, quando eu era criança, quando eu chorava, quando eu sentia raiva, tristeza, em vez do adulto sentado ao meu lado, né, e, né, me mostrar de que eu não estou sozinha naquela dor e de que existe resolução, né, se ele fizesse esse trabalho, a minha criança interna se sentiria bem, então eu sentiria que ele seria acolhido, então eu sentiria aquela dor e ela se dissolveria, né? Só que como a gente nasce no meio, a gente não nem pode sentir esses sentimentos, a gente começa a colocar eles para o subconsciente, aquilo vai se acumulando, né? Então você se torna uma pessoa mega funcional, né? Eu sempre dou o exemplo da casa. Você tem uma casa gigante, linda, maravilhosa por fora, nossa, sempre na casa, nossa, que luxo, né? Mas o sistema elétrico tá para dar tá para dar curto-circuito na casa toda e incendiar ela. E a maior parte das pessoas são essa casa, né? Por fora tudo bonitinho, tudo parece estar funcionando, né? Mas quando você olha para o sistema elétrico, você vê que tá para dar curto, tá para explodir tudo, sabe? Tá para pegar, tá quase pegando fogo aquela casa, né? E é algo silencioso, né? Então, quando a gente entende que essa relação de autonegligência ela é a raiz daquilo que vai gerar a ansiedade, que vai gerar a depressão, e aí você pensa em remédio, por exemplo, né? Toda vez que eu, né, sentia raiva, eu era calada pelos meus pais, né? E aí quando eu tomo remédio, faz a mesma coisa. Toda vez que venha a minha ansiedade, toda vez que vem a minha tristeza, eu digo para minha criança, não, eu não posso estar com você, você vai dormir agora, eu não quero estar presente com sua tristeza, né? Eu não aguento, isso é demais para mim, eu não posso ficar com você presente, né? E essa inabilidade, a gente estar presente com nossas emoções, né, reforça ainda mais a nossa ansiedade. Então, por isso que é uma coisa, inclusive no começo, né, da minha jornada de hipnose, eu fazendo, né, criando as minhas próprias técnicas, uma coisa que inusitada que aconteceu no começo é de e isso não aconteceu de propósito, né? Foi uma coisa que aconteceu espontaneamente. Pacientes meus vieram, né? Fizeram a hipnose, tinham ansiedade, mas eu nunca disse para não tomar mais o remédio, né? Eu falei, continua tomando. Naturalmente as coisas elas vão se transformando, né? Você vai sentir um momento de você parar ou para diminuir a dose, você vai sentir. E aí muitos dos meus clientes, né, relatar, cara, eu não tô nem mais conseguindo tomar remédio, meu estômago rejeita. Isso, vomitar, né? Vomitar, ou alcoólatras, sabe? Tipo assim, a Renata, né, era alcoólatra e ela não falou, eu vou parar de beber. Simplesmente ela não conseguia mais beber, o corpo dela rejeitava, né? Então eu sempre digo, quando você se transforma, o corpo se transforma, você renasce internamente, seus desejos mudam. Quando você renasce internamente seu corpo ele muda, né? Porque na hipnose você aprende a dar presença para sua criança interna, né? Você muda o seu relacionamento com ela, né? Então, obviamente, se você fez um compromisso com o sistema nervoso de que você não vai mais negligenciá-lo, obviamente que seu corpo vai te impor limite, falar, você me prometeu, você vai dar presença. Então, o remédio, no nosso caso, né, chega, não dá mais. E, tipo assim, sentir, gente, é uma parte muito importante da vida que eu falo, né? Se você não tá disposto a sentir sua dor, você não vai conseguir sentir felicidade. Você vai ser sempre uma casca vazia, sempre vai estar num estado de apatia, né? E eu entendo, obviamente, que existem casos de pessoas que tomam um remédio e eu não sou contra o remédio. Ao contrário, que cada alma tem a sua própria jornada, né? Mas eu acredito que chega em algum momento da evolução da alma onde chega um momento onde ela precisa sentir, se dispor a sentir, né, e se confrontar com essa dor, porque é a única forma de dissolver ela, gente. Não tem outra forma de dissolver a dor do nosso sistema nervoso a não ser sentindo ela. Por isso que a gente chora. É uma função do próprio corpo, né? É tipo assim, é assim que ele lida com as emoções acumuladas. Ele precisa do choro, ele precisa do sentir a tristeza, né, para ele poder sentir o oposto, né? Se a gente tivesse ensinado isso desde pequeno, né, nós seríamos mestres e não analfabetas emocionais. Então, por isso que quando eu também estou na minha vida, né, eu falei, ó, sou uma shadow worker, então sou uma pessoa que estou me confrontando constantemente com as próprias sombras, né? Não aspectos que são sombrios, e sim aspectos dos quais, né, a gente acaba não tendo mais uma conexão, porque foi uma parte que foi amputada em algum momento, porque alguém não gostou. Negligenciado, né? É, negligenciada, mas não quer dizer que esse aspecto não seja bom, né? Por exemplo, eu sempre fui uma grande líder, sempre fui uma pessoa
que entra num lugar e quando eu consigo enxergar as coisas, assim, eu sou uma pessoa também que traz harmonia, que traz paz, né, não sou aquela líder que só mandona, e sim alguém que inspira muito e que, através das palavras, consegue orientar muito bem, né. Então, e também, obviamente, uma personalidade mais forte no sentido de que conseguisse impor, né, aquilo que é certo, né, por exemplo, se algo é injusto, de eu me defender, né, então eu sempre tive esse senso de justiça muito grande dentro de mim, e desde criança eu sempre aprendi a me defender nesse sentido, né, tipo, eu sempre senti que isso era o certo, isso foi inibido pela minha mãe, né, ela chamava isso de, rebeldia, que não sei o que mais. Sempre, sim. Exatamente. E aí isso virou minha sombra, né? E aí eu acabei amputando um aspecto meu que me fez ser uma pessoa que abaixa a cabeça, sabe? Que se deixa levar pelos outros, pela opinião dos outros, né? Então minha liderança interna meio que foi castrada, assim, sabe? Então, quando eu fiz o meu shadow work, né, quando eu descobri esses aspectos meus, eu entendi, nossa, é tão lindo esse aspecto sobre mim, né, não tem por que ele ficar amputado de mim, né? E é como se você pegasse aspectos, partes de você mesmo e começasse a grudar de novo de volta. Assim, meu braço aqui, gruda de volta. Aqui meu coração, bota de volta, né? E Pra preencher justamente aquele vazio que a gente sente, né? Que a gente sente, que vem justamente da autoamputação. Sim. É tipo assim, todo mundo sente vazio, por quê? Porque todo mundo se amputou em algum momento para se adaptar, para caber, né? Todo mundo se separou de si mesmo para ser amado por outras pessoas, ou seja, para eu ser amado por outro, eu preciso de mim mesma, né? E esse auto-ódio vai gerar doenças, tanto, né, como já falei, físicas e psicossomáticas. Entender isso vai te libertar de fato, porque não tem como a gente não sentir as nossas emoções, né? Se eu, por exemplo, decido, né, passar o resto da minha vida, por exemplo, né, eu gosto do remédio a curto prazo, mas a longo eu acho isso vira um veneno, porque a longo prazo não sentir as emoções e inibi-las o tempo todo vai fazer com que elas sumam de outras formas, né? Então, muito piores, sabe? É tipo colocar poeira debaixo do tapete, assim, né? E uma hora aquilo vai explodir, uma hora o barril vai explodir, sabe? E é como se o remédio ele fosse fazendo o barril esticar, Isso. sabe? Tipo Uma assim, bolha, faz ele esticar mais, faz ele ser mais flexível, mais maleável, mas uma hora, meu amor, vai estourar. Não adianta, sabe? E eu sei que isso é chato, isso é fodido, na verdade é horrível, porque a gente não faz isso de propósito, né? Mas é como se a vida, mesmo amando, né, ela ama de uma forma dura, mas é como se ela colocasse limites na gente, porque se a gente continuasse por aquele caminho, as coisas seriam pior ainda, né? Então ela dá esse choque, né, pra gente acordar, às vezes acontecem umas tragédias, acontecem umas coisas, mas realmente é meio que evitando uma tragédia maior ainda. É chamando pra tomar decisões. É chamando pra tomar decisões. Exatamente. Porque daquele jeito não tem mais como o nosso corpo sustentar um estilo de vida, né? E são decisões que a gente toma, né? Então, é como se a vida é o nosso corpo imposto em limites na nossa mente, né? Que é acelerada e que ainda não sabe cuidar de si mesma, né? Se você estiver tendo crises de ansiedade ou sente que a ansiedade está atacando, você pode estar entrando no nosso site, lá a gente tem diversos produtos e serviços para estar te ajudando a trabalhar. Sim, o processo de integração justamente ele é para isso, né? Ele é para integrar aspectos nossos que estão presos num loop infinito, né? No passado, né? Em memórias muitas vezes que a gente nem se lembra conscientemente, mas que a gente sente esse vazio, né? Que a gente traduz esse sentimento que a gente não consegue nomear no vazio. E o processo de integração ele é justamente para libertar a gente do passado, conseguir, né, trazer a criança interna para o presente, porque agora a gente já é o adulto, a gente tem poder, né, e a gente tem maneira de poder se ajudar, diferentemente quando a gente era, né, uma criança. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!